Olá, pessoal. Eu sou o professor Guilherme Pereira, do Instituto Federal de Pernambuco, e nós estamos aqui para conversarmos um pouco sobre atividades remotas, tá? E lembrando a todos que essas atividades, nós estamos numa situação de muito impacto sobre a educação, né? E é importante nós vermos algumas ferramentas. E vamos iniciar com a aula zero, onde a gente explica detalhadamente o que será visto nas próximas aulas que serão realmente efetivas. Okay? Devemos lembrar que essa situação de pandemia, a história nos mostra, né, que no passado já tivemos muitos casos, como na peste medieval, né, onde milhões de pessoas morreram, a gripe espanhola, milhões de pessoas morreram também, e agora estamos com o problema da Covid-19. Né? E devemos lembrar que ao longo do tempo, mesmo com o aumento da população, e mesmo o impacto sendo extremamente importante, ainda é menor ao longo do tempo. Por quê? Porque hoje nós temos a ciência, temos uma organização e temos um relacionamento humanitário, né, maior. Então, o que vem minimizando o impacto de muitas doenças é o uso de mais ciência, mais organização e mais respeito e humanidade entre as pessoas. Né? Sabemos também que estamos num cenário de guerra. Né? E num cenário de guerra, a gente busca por soluções, meios, formas, e que uma guerra, toda ela é meio parecida. Né? Ela tem armas, tem alvos, né? Os alvos é o próprio ser humano dessa vez, né? E nessas armas, nós devemos nos prepararmos para uma situação de guerra. Num cenário de guerra normal, né, a gente faz o quê? Nós estamos nesse cenário aqui, todos em casa, e não são bombas que estão caindo na nossa cabeça, são os vírus. Né? Então, nesse impacto, a gente tem que lembrar que toda guerra é um momento de fortalecimento. Né? Muitas coisas se descobriu na Segunda Guerra Mundial, por volta da necessidade, do esforço de guerra, que no momento era por uma situação ruim, mas que fez a humanidade evoluir. Né? Então, a gente faz isso unindo duas coisas, o esforço com a competência. Né? Então, ao buscar essa competência, nós iremos fazer com que minimize, né, os efeitos da guerra que nós estamos fazendo. E num cenário de educação normal, a pandemia nos colocou entre duas atividades, as atividades presenciais regulares e as atividades remotas, que já existiam, mas que agora tornam-se mais importantes. Nós estamos sem atividade presencial. E como fazer essa atividade remota? O que devemos questionar? Bom, primeira coisa, nós podemos dar alguma contribuição, né? Mas a pergunta é, que contribuição podemos dar para minimizar os danos da educação? Quem está envolvido com a educação deve sempre pensar nessa frase, né? Minimizar os danos na educação. Por quê? Porque ela atinge toda a sociedade, atinge a economia e todas as outras atividades. E na nossa área, onde somos especialistas, podemos colocar as nossas armas e podemos minimizar esses danos. Como? Bom, nós aqui do Instituto Federal de Pernambuco, no campus Recife, podemos dar a nossa contribuição. Que contribuição seria essa? Como poderíamos fazer? Nós somos uma escola pública e podemos colaborar com experiência e tecnologia, né? Que é a nossa área. Então, a gente tem que lembrar que o IFPE tem essa experiência desde 1909, quando começou como escola de artífices, né? E até o ano de hoje, até a data atual, nós temos uma série de ferramentas e podemos utilizar essas ferramentas. Como faremos isso? Bom, devemos lembrar que nós sempre em educação utilizamos estratégias. Né? A nossa estratégia tradicional, né, é aquela dividida em três partes. Uma parte em que você localiza o objetivo, dita as suas metas, depois nós estudamos ferramentas didáticas, meios de se chegar ao estudante, e depois fazemos uma avaliação e uma certificação. Então, tudo na área de ensino, de uma maneira geral, é claro, né? Não especificando, divide-se nessas três partes. A gente forma nossas metas, nossas ferramentas e nossa certificação ao estudante de ensino médio, superior, fundamental, qualquer área, divide-se nessas três partes. E a pandemia, ela mostra um desafio enorme, tanto nessas áreas.
Os objetivos nossos após a pandemia serão os mesmos, as metas serão as mesmas. A avaliação, como é que se faz uma avaliação após essa situação? Muito difícil. Mas nós podemos trabalhar nessa parte aqui, na ferramenta, né? Que tipo de ferramenta nós podemos utilizar? Como vamos atuar? Né? Então, isso é importante. A ferramenta, você ter a ferramenta na mão facilita. Como numa guerra, você ter a arma certa no lugar certo. Né? E nós vamos ver várias modalidades de ferramentas nas próximas aulas, né? Mini aulas. A primeira, nós vamos utilizar uma didática caseira, como você fazer na sua casa um estúdio simples. Né? A segunda estratégia será utilizar uma suíte integrada, ou seja, uma série de ferramentas disponíveis na internet que possam ser trabalhadas para levar o conhecimento ao estudante. A terceira, nós vamos utilizar softwares, alguns softwares especiais para preparar aulas à distância. Né? E também a quarta, técnicas básicas de como você fazer em casa, montar uma mini aula e usar nos seus estudantes. Cada uma delas tem uma função diferente e uma delas só não resolve tudo, né? Como também nenhuma das quatro resolve tudo. Né? Essas quatro iniciais que nós vamos fazer vai ajudar o professor. Então, qual delas se encaixa melhor, cada um vai escolher a sua. Né? A primeira modalidade a gente pode utilizar como montar um estúdio em casa. Utilizando aparelhos como você tem o seu celular, televisor, um computador, notebook, tablet, você pode montar uma estrutura e construir a sua aula como se você estivesse na sala de aula. Né? A modalidade 2, né, nós vamos utilizar ferramentas, né, e essas ferramentas do Google, né, são ferramentas de fácil acesso e como mexer com elas. Né? Essas ferramentas são e-mail, né, que a gente usa regularmente, o Google Drive, o YouTube, o Meet, o Google Classroom. Quer dizer, essas atividades podem ser utilizadas de maneira integrada, uma parte de uma parte de outra, para tal coisa você usa isso. E é importante que todas elas são gratuitas. Nós temos acesso. Então, do mesmo jeito que na Segunda Guerra Mundial, né, as pessoas utilizavam o rádio para serem bem informadas e não sofrerem tanto com a guerra, né? Você saberia onde ia ter um ataque, por exemplo, né? Você iria para o lugar certo. Né? Mesma forma, nós temos muitas ferramentas disponíveis. E essas ferramentas a gente vai utilizar através de um e-mail que a gente indica, um e-mail institucional. Né? A nossa instituição tem um e-mail próprio, cada escola, cada unidade de ensino própria tem o seu e-mail institucional, que é mais importante utilizar com a internet. A modalidade 3, né? Nós vamos utilizar alguns softwares de gravação, né? Como registrar uma aula sua, como se você estivesse na sala de aula, pelo menos, não substitui, claro que não substitui, nenhuma dessas ferramentas vai substituir a atividade do professor, mas vai ajudá-lo a minimizar o impacto da pandemia. E também vamos utilizar ferramentas como o Zoom, o Meet, o OBS Studio e outros que depois serão apresentados também. Nós veremos alguns deles. Né? Isso será utilizado para gravação, né, de videoaulas, sem sair da sua mesa. Você pode utilizar o seu computador, como eu estou gravando agora. Né? Você pode dar uma aula explicativa para o estudante do mesmo jeito. Então, vamos explicar como é que se faz uma aula como essa que você está vendo agora. Né? Na modalidade 4, a gente chamou essa modalidade de gravação pé no chão, né? Onde o professor vai utilizar técnicas bem simples, elementares, né? Como celular, quadro branco simples que você tem em casa, folhas de papel, lápis, livros. Quer dizer, são coisas bem simples que você dispõe em casa e que pode fazer gravação, né? De videoaulas, atividades, postagem para os estudantes. Então, essas ferramentas serão vistas nessa modalidade, né? 4. E o conjunto delas vai dar uma oportunidade de você ter muitas ferramentas e muitas armas para combater o impacto da pandemia nesse momento que estamos sem atividades. Né? Mas a principal ferramenta que nós temos é essa. É compartilhar as experiências. Né? Eu preparei cerca de 30 mini-aulas de astronomia. Por quê? Porque com a pandemia, as Olimpíadas de Astronomia foram adiadas. E os estudantes estão em casa. Como estudar? Não tem um professor para ensinar. Então, a gente preparou e foram enviadas para estudantes, não só daqui de Pernambuco, mas do Brasil todo, acessam essa videoaula para aprender.
né? Então, compartilhar a experiência de um com o outro é a coisa mais importante que podemos fazer atualmente. Por quê? Porque isso altera muitas coisas, altera as metodologias que nós vamos ensinar, as ferramentas que nós utilizamos, o acesso digital do professor. Isso facilita a forma como ele vai fazer um futuro diferente. E tudo isso junto é utilizado para minimizar o impacto desta pandemia, né? Não vamos usar uma arma só, né? Devemos usar uma variedade de técnicas, por quê? Porque existem variedades de situações diferentes. E isso, no futuro, vai ter uma utilização, né? A gente não perde nada, né? A metodologia e ferramenta não se perde no tempo, né? Daqui a 1 ano, 2 anos, quando tudo isso acabar, 1 ano, meses, quando acabar, né, nós poderemos utilizar isso como ferramenta das nossas aulas regulares, né? Lembrando que a gente faz uma preparação de atividade, isso sempre teve com o professor. Quando você vai dar uma aula, você prepara a aula, você pega livros, estuda, revê. Faz tempo que eu não vejo esse assunto, deixa eu rever. O professor estudou na universidade e faz a preparação das suas aulas, é regular. A diferença agora é a forma. E isso nós levamos ao aluno e podemos fazer com que esse estudante aprenda antes da aula em si. Então, quando a aula presencial não existir, ele aprende antes. Quando chegar na aula regular, vai ser mais importante utilizar uma discussão, uma análise, ele vai dar um apoio, tirar dúvidas, né? Muita gente chama essa técnica, né, um pouco uma variante dessa técnica, como aula invertida, né? O aluno aprende primeiro sozinho, claro que com as ferramentas que você fornece, e desse jeito o aluno já chega na sala de aula um pouco diferente. Ele já chega sabendo alguma coisa daquele assunto, mas não totalmente. Aí o professor começa, ele vê de uma maneira diferente com o professor e o professor vai tirar as dúvidas dele, né? Isso é uma forma avançada de melhorar a qualidade da aula, né? E o mundo pós-pandemia, quando tudo isso acabar, né, o que vai restar? Vai restar a gente responder a algumas perguntas importantíssimas. Entre elas, teremos uma educação melhor? Né? A escola será melhor do que antes? Após a Segunda Guerra, os países estavam arrasados, mas muitos se reergueram, né? Obrigado a melhorar a situação de vida da população. Também teremos que responder o que fizemos durante a pandemia. Durante esse período em que você não pode dar aula presencial, o que você fez para, quando ela voltar melhor? Nós não fizemos nada? Temos que fazer. E qual é a cobrança que a sociedade vai nos fazer, né? A sociedade, ela quer educação e quer uma boa educação. Então, ela vai cobrar de nós, não cobrar financeiramente, moralmente, não. Ela quer saber se a nossa escola se adaptou a novas realidades, se ela voltou melhor ou não. E o que ela fez, né? Então, nós não devemos ter passividade. A nossa resposta à sociedade é essa: nós não ficamos passivos. E a solução para isso é agir o tempo todo, né? Enquanto agimos, nós damos uma resposta à sociedade de que nós estamos fazendo aquilo que sempre fizemos: aprender, né? Experimentar técnicas, Estamos sempre experimentando novas técnicas para melhorar a escola. A escola de hoje não se compara a uma escola de 200 anos atrás, onde não havia liberdade entre o professor e o aluno, não havia discussão, a tecnologia não havia chegado. Então, tudo pode melhorar, claro, basta experimentar e escolher a melhor técnica. E se você olhar para os nossos estudantes hoje em dia, você vai ver que esses estudantes, eles precisam de uma formação, mas é para uma função. A nossa formação é dar a ele uma função. Então, quando você olha para o estudante hoje, o que você vê? Você vê jovens, né? Jovens. Só vejo jovens, estudantes ali. Mas nós sabemos que eles não serão sempre jovens, não. Eles vão virar o quê? Vão virar profissionais. E esses profissionais serão os nossos médicos, os nossos técnicos, o encanador, o eletricista, né? Todos, né? Do médico, engenheiros, arquitetos, eles serão isso no futuro. E como é que eles se lembrarão dessa época, né? Que ficará marcado para os nossos futuros profissionais. Então, é importante, então, você
sempre parar para pensar nessa área, porque depende de nós, a nossa competência e na esperança de uma educação mais aprimorada e mais abrangente e mais democrática, ok?